Seja o tipo de cristão que quer glorificar a Deus aqui nesta terra. E que você quer que sua vida faça com que outras pessoas queiram ter o que você tem. Eu li muitos livros antigos, muitos que foram escritos nos séculos XVI e XVII e, sabe, as pessoas naquela época tinham um relacionamento, uma atitude para com Deus diferente do cristianismo moderno. Nós olhamos para Deus como se Ele estivesse lá para nos dar tudo o que queremos e resolver nossos problemas, mas eles não encaravam desta forma. Eles queriam viver uma vida santa e falavam muito das coisas que estou falando hoje, como morrer para si mesmo. E um dos livros que eu li se chamava Morrendo para Viver, e esse é o título da minha mensagem hoje. Eu adoraria ter dado esse nome a um dos meus livros, mas temi que ninguém o comprasse porque não é um título muito empolgante. Mas sabe, a verdade é que nós temos que morrer para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para aquilo que eu quero, para o que eu penso, para o que eu sinto. E como a Cris disse esta noite, eleve a verdade da palavra de Deus acima de todas essas coisas. E Paulo falou aos coríntios que estavam cheios do Espírito e tinham os dons do Espírito, e ele disse: vocês ainda são um bando de bebês? São imaturos, são bebês? E ele continua dizendo: vocês são ciumentos e cobiçam e são gananciosos e fazem tantas outras coisas. E uma das coisas que ele disse é: vocês ainda não conseguem falar, está na Bíblia Amplificada, vocês ainda não conseguem falar, está em 1 Coríntios capítulo 3. E a sua boca é o que dá expressão à sua alma, então podemos dizer que ela faz parte da sua alma também. E você pode localizar onde está espiritualmente, localizar onde outras pessoas estão espiritualmente, apenas ouvindo o que elas dizem. E quando você encontra alguém que está sempre reclamando, é alguém que não está confiando em Deus. Quando encontra alguém que está sempre fofocando sobre os outros, é alguém que não está andando em amor. E você precisa se proteger e escolher pessoas para estar por perto. Na maioria das vezes, não que você não possa estar perto de quem precisa do seu exemplo, mas na maioria das vezes você deve fazer seus relacionamentos íntimos serem com pessoas que possam desafiá-lo pelo comportamento delas. Só pelo comportamento. Eu quero ser como você. Se aproxime daquelas que são como você quer ser, não das que são como você era. Amém? Então, eu li muitos livros de Otmani e eu li muitos livros da Madame Guyon, eu li muito. Provavelmente eu li tudo da biblioteca de Andy Murray. Eu li coisas sobre obediência e coisas que me ajudaram a crescer, e me incomoda que as pessoas hoje busquem só as coisas que vão lhes dar algo em vez de buscar coisas que vão ajudá-las a ser o que Jesus as chamou para ser. E a Priscila disse isso tão bem esta manhã: Jesus realmente está voltando. Não é apenas algo que dizemos, Ele está voltando. E muitas das profecias do Antigo Testamento já foram cumpridas. Acho que restam apenas 30. Ouvi recentemente que faltam apenas 30 para serem cumpridas. Estão se movendo muito rápido em nosso mundo hoje. E então não sei se Jesus voltará na época nossa, mas não vai demorar muito. E Ele vai voltar. E vamos ser solicitados a prestar contas. Romanos disse que todo homem ficará diante de Deus e prestará contas de sua vida. Agora, isso não está falando sobre sua salvação. Você é salvo pela graça, não por suas obras, mas suas obras lhe darão recompensas quando chegar ao céu. A Bíblia fala muito sobre as recompensas que estarão esperando por nós quando chegarmos ao céu, ou nós podemos estragar tudo e não ter nenhuma recompensa? Bem, eu não pretendo passar minha vida inteira fazendo isso apenas para chegar lá e ainda ter que ficar no jardim de infância tentando crescer espiritualmente. Eu gostaria de ter um bom encontro com Moisés e José e, sabe, alguns daqueles grandes caras.
Talvez eu pregue com Jesus algum dia lá. Isto seria muito bom. As coisas das quais estou falando nestes dias não são necessariamente muito fáceis de se ouvir. Não são o tipo de coisa que as pessoas gritam e aplaudem, mas se você não ouvi-las, você nunca gritará e baterá palmas. Nunca acabará sendo realmente feliz. Porque enquanto permanecermos mundanos e carnais, nós não agradaremos a Deus. Isso não quer dizer que Ele não nos ame, mas a maneira como nós estamos vivendo não pode agradar a Deus. Por 2 vezes, o Pai falou do céu, falando a respeito de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E espero que Deus possa dizer isso de mim quando Ele me olhar. E espero que Ele possa dizer isso de você quando Ele te olhar. E cada um de nós tem que tomar sua própria decisão. Você não pode simplesmente fazer o que seus amigos estão fazendo. Não pode simplesmente fazer o que os seus familiares estão fazendo. Você não pode simplesmente fazer o que até mesmo seu pastor faz às vezes. Você tem que tomar uma decisão de que você vai viver. E espero que nesses dias, alguns de vocês tomem a decisão de ir com tudo mesmo. De realmente decidir que você entende que ser cristão significa ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser cristão não significa que eu vou à igreja no domingo, como a Priscila disse, eu fico indo e voltando. Eu sou crente no domingo de manhã e volto ao pecado na segunda de manhã. Nunca devemos tomar isso como garantido, porque Deus nos perdoa. E assim podemos fazer as coisas e viver vidas desleixadas. Agora, como eu disse, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Se você crê em Jesus, se o recebeu, você não compra a sua salvação com boas obras, mas se você deixou Deus realmente amar você e você passou esse tempo conhecendo o Pai, como a Priscila disse hoje, e você tem um relacionamento próximo com Deus, onde você sabe que Ele te ama e você o ama também, você não pode continuar no pecado. A Bíblia diz que é impossível que você continue pecando de propósito e habitualmente, porque Deus vive em você. Na verdade, a Bíblia Amplificada diz que o esperma divino de Deus vive em você. Isso está falando de Jesus. Então, eu digo às pessoas, literalmente, você está grávido de Deus. Ele está em você e Ele quer crescer. Mas antes de dar à luz, você tem o que chamamos dores de parto. Amém? E então, eles dizem às mulheres quando elas estão dando à luz, não lute contra a dor, apenas relaxe, e quanto mais você relaxar, mais fácil, então será. Então eles falam, respire, apenas respire. E você não vai gostar do que estou me preparando para dizer, mas eu sei que é verdade. Veja, tenho idade agora para poder dizer o que eu quiser e não me importar, sabe? E você tem dificuldade em me dizer que estou errada porque eu vivi isso? E você pode ter 20 anos e discordar de mim, mas quando chegar aos 80 estará dizendo mesmo que estou dizendo para outra pessoa. Amém? E muitas das coisas que nós não gostamos em nossa vida, as coisas que chamamos de sofrimento, e nem sei se sabemos o que é sofrimento, mas... E a propósito, essa palavra aparece na Bíblia várias vezes. Amém? E às vezes muitos dos lugares onde sofremos estão em nossa alma. E sabe, dói. Quando você tem que perdoar alguém que realmente fez mal a você, você sente essa dor em sua alma. Mas em vez de lutar contra isso, apenas respire, relaxe, entenda que essa dor está fazendo um trabalho em você. Está cortando algo em você que está impedindo você de ter a vida que Deus quer que você tenha. Agora vocês terão que me ouvir. E vocês estão me olhando, sabe? Porque podemos ter reuniões, posso chegar aqui e gritar,
e te deixar muito animado, te fazer pular para cima e para baixo, correr pelo prédio afora, sabe? Mas eu não me importo se você vai gostar disso ou não. Eu quero que você deixe isso mudar a sua vida e aí você pode gostar de mim mais tarde se quiser. Amém? Deus, eu estava numa bagunça quando Dave e eu nos casamos. Uma grande bagunça. A maneira como eu agia era ridícula. Eu ia à igreja todos os domingos e se não conseguisse o que eu queria, sabe, eu tinha como se fosse um vício de drogas, mas a minha droga preferida era conseguir o que eu queria, do jeito que eu queria e quando queria. Vamos lá. Isso não pode ser tão chocante para vocês. Vocês estão... Alguém aí fica chateado quando não consegue o que você quer? Ok. Obrigada, não é à toa que estão quietos. Então, morrer para si mesmo significa literalmente que eu terei pensamentos, mas se eu acho que algo não concorda com a palavra de Deus, então o que eu acho tem que ir embora. E a palavra de Deus tem precedência sobre isso. Se eu disser assim, eu sinto, e o que eu sinto não concorda com a palavra de Deus, então não vivo conforme os sentimentos. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Não seja o tipo de pessoa que só faz o mínimo que precisa e ainda assim conseguir escorregar e ir para o céu. Seja o tipo de cristão que quer glorificar a Deus aqui nesta terra e que você quer que sua vida faça com que outras pessoas queiram ter o que você tem. E eu quero encorajar você a começar a comprar alguns livros. E alguns de vocês já até compraram, mas não comprem só livros que vão fazer você sorrir e fazer você se sentir bem. E é ótimo ter livros que dizem o quanto Deus te ama. Ter livros que dizem quem você é em Cristo. Eu vou escrever um no próximo ano. Porque você é uma obra-prima de Deus e se você sabe quem você é em Cristo, então você pode receber toda a correção que Deus quer lhe dar, porque você já sabe que você é amado e que Ele nunca desistirá de você. Então essas coisas são muito importantes, mas também precisamos de livros sobre santidade, de livros sobre disciplina. Vamos lá. Precisamos ler livros sobre domínio próprio. Precisamos de livros sobre o fruto do Espírito. Precisamos ler livros sobre obediência e sobre morrer para si mesmo. Eu tenho feito isso há muito tempo, então posso dizer onde nossa congregação está agora com o que estou pregando. Eu posso te dizer sem querer te insultar, mas realmente posso dizer que muitas pessoas neste lugar aqui nunca pensaram muito sobre o egoísmo como sendo um problema. Eu poderia dizer pela maneira como você está respondendo e pela maneira como está absorvendo e observando e tenho certeza de que você pensou um pouco desde ontem. E é interessante que nós não vejamos isso como algo importante, quando isso é uma das coisas mais importantes que Jesus disse. Se você quiser ser meu discípulo e me seguir, você tem que esquecer de si mesmo, tirar o foco de si e de todos os seus interesses e tomar sua cruz e então me seguir. E nós transformamos essa cruz em algo que ela não é e nunca foi. Deus quer que você tenha uma vida boa. Ele não quer que o diabo estrague sua vida. O inimigo vem e faz as coisas e às vezes Deus não as resolve tão rápido quanto gostaríamos, porque Ele usa isso para te levar a um lugar mais alto nele. Quantos de vocês aqui aprenderam mais sobre Deus nos tempos difíceis do que nos tempos mais fáceis?
Quantos se aproximaram mais de Deus nos momentos difíceis de sua vida do que nos momentos fáceis? Então, se esse for o caso, por que lutamos tanto contra esses tempos e por que nós os odiamos tanto? Por que não podemos só aprender que algo de bom sairá disso? Isso vai cooperar para o bem na minha vida? Então, Deus, eu vou respirar, vou seguir em frente e estou pedindo para você usar isso para o seu propósito e para fazer o que quiser fazer em mim. Nós temos que parar de fugir de tudo aquilo que é difícil. Nós temos que parar de fugir de tudo aquilo que dói e confiar em Deus. Que aconteça o que acontecer em sua vida, Ele te ama e vai trabalhar para o seu bem e isso só vai fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Tudo bem. Gálatas 2:20. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Compartilhei da sua crucificação nele. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo Messias vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé nele, pela adesão e segurança e total confiança no Filho de Deus, que me amou, o qual se entregou por mim. Então esta escritura que muitos de vocês conhecem tão bem, está falando exatamente sobre o que eu estou falando aqui nesses dias, sabe? Mas de alguma forma lemos isso, eu não sei se achamos bom que Paulo tenha morrido para si mesmo, mas isso é algo que precisamos aplicar em nossas vidas. Então eu quero garantir que tudo o que eu estou dizendo, eu posso apoiar nas escrituras. Porque direi coisas que vocês ficarão. O eu é a minha carne. Esse eu. Agora há um novo eu dentro de você, mas o eu do qual ele fala aqui é sua carne. E sua carne é composta de seu corpo carnal, é qualquer parte de sua alma que você ainda não entregou a Deus. Veja, talvez você tenha meu livro Campo de Batalha da Mente, então você tenha limpado um pouco o seu pensamento, mas talvez ainda tenha pensamentos ruins sobre as pessoas. Talvez você tenha uma massoterapeuta que não te agradece. E realmente espero que essa garota não assista ao meu programa. Porque se ela assistir, ela pode cancelar minha consulta, sabe? Você tem que entender isso, porque a Bíblia fala sobre a carne e o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. A parte carnal em nós que ainda não morreu para si mesma, lutará contra o que o espírito tenta te guiar a fazer. E você tem que estar disposto a seguir com Deus e dizer não para si mesmo. Você consegue dizer não para si mesmo? Sabe se eu comer uma batatinha, eu tenho que comer o pacote inteiro. Agora vamos lá. Você está cheio do Espírito Santo e está me dizendo que você quer repreender o diabo, mas não tem autoridade sobre uma batatinha frita? Não, eu acho que não. Sabe, nós fazemos tantas coisas para nos enganar. Eu me lembro de quando eu não comia nem um pedaço de bolo ou torta, mas eu trancava minha boca. Eu só dava uma mordida. Eu não comi nem uma torta. Então, quando eu estava lavando a louça, eu dava outra mordida. Um pouco mais tarde, dava outra mordida e eu acabava comendo 3 pedaços de torta. Mas eu não comi torta. Sua carne gosta de enganar você e fazê-lo pensar que você está indo bem quando não está. Então o eu é minha carne, meu corpo e a parte da minha alma que não foi crucificada e entregue a Cristo para o seu uso, sabe? E isso vem em etapas, não é algo que você fará de uma só vez, posso garantir. Isso é uma coisa crescente e você vai crescer por estar nesta conferência, mas não significa que você não precisará talvez vir em Santo Antônio no próximo ano. Porque, sabe, eu posso pregar essa mensagem 400 vezes, você nunca saberá o que vou dizer.
Meu filho Dave costumava ficar no sonho em nossas conferências quando eles eram bem pequenos. E numa noite eu entrei e ele disse: como vamos falar sobre crucificar sua carne hoje, mãe? Porque, honestamente, todos nós temos um chamado diferente em nossa vida. E o chamado da minha, eu amo ver as pessoas serem salvas, mas eu não sou uma evangelista como a Cris Kane é uma evangelista. Eu sou uma professora. E meu objetivo é te ensinar a crescer e a amadurecer espiritualmente para que você possa ter e desfrutar de tudo que Jesus morreu para te dar. Com que frequência dizemos, eu quero, ou eu não quero, ou eu sinto? Meu Deus, as pessoas me dizem com tanta frequência o que elas sentem, sabe? Bem, eu sinto que ninguém me ama, não sinto que Deus me ama, não sinto que Deus ouve minhas orações, eu não sinto, eu não sinto, eu não sinto, eu não sinto. Você precisa parar de ouvir como você se sente e começar a acreditar no que o livro diz sobre nós. E eu tenho livros sobre emoções, sobre a mente, livros sobre a vontade, ou o que quer que você esteja procurando. Qualquer que seja a área que você queira lidar primeiro, eu tenho algo a respeito. Com que frequência dizemos eu acho, ou eu sinto, ou eu quero, ou eu penso? Bem, não é realmente sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Amém? Colossenses 3, 1 ao 5 diz: visto que você ressuscitou com Cristo, coloque seu coração nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Coloque sua mente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois você morreu e sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você também se manifestará com Ele em glória. Mas ouça o que diz na Bíblia Amplificada. Diz então, mate o desejo maligno que espreita os seus membros. Mate a sua carne. É como se o seu olho te ofende, arranque-o. Se a sua mão escandalizar, corte-a. Sabe, tem algumas coisas brutais na Bíblia e, na verdade, Deus está dizendo, não mexa com essas coisas, leve isso a sério e faça o que você precisar fazer para tirá-las de sua vida, para que então possa ser o tipo de pessoa que me glorifique. Então ele diz, mate o desejo maligno que espreita em seus membros, o vício sexual, a impureza, os apetites sensuais, os desejos profanos e toda a ganância e cobiça. Agora, existem listas como essas em vários lugares diferentes na Bíblia. É tão interessante para mim que, com todos esses outros pecados que nós vemos como sendo tão feios, a ganância está sempre na lista. Então, a ganância é apenas, eu quero mais. Eu quero mais. Agora, se precisar de mais, então ore por mais, mas estou num ponto da minha vida em que eu realmente tenho dificuldade em pedir a Deus que me dê qualquer coisa. Porque Ele já fez muito por mim, e quando comecei, tudo o que eu fazia era pedir a Deus que me desse coisas. Sabe, quem aqui se irrita quando faz algo por alguém, eles nem dizem obrigado? Veja, então, você tem que olhar para isso como se Deus estivesse observando tudo. Agora, você não deve pensar que eles devem agradecê-lo, sabe? Mas isso é entre eles e Deus. Você não vai responder por eles. E veja, se essa é a questão, nós temos que parar de reagir mal aos erros dos outros e o que quer que eles façam de errado, ainda precisamos escolher fazer aquilo que é certo, porque nós só vamos responder por nós mesmos, não vamos responder por mais ninguém. Amém? Romanos 13, 14. Mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não tome providências para condescender com a carne. Se você não quer fazer um bolo, então, não compre mistura para bolo e leve para casa. Não faça provisão para sua carne. Se você não quer andar na carne, não tenha tudo disponível para permitir que faça isso, pensando que não fará. Pare de pensar nos desejos
nos desejos malignos de sua natureza física. Nossos pensamentos, eles fazem parte da nossa vida. Onde pensamos é onde iremos parar. Onde a mente vai, o homem a segue. E se alguém te feriu e você fica pensando nisso e pensando nisso, acabará repreendendo a pessoa ou ficará bravo e fará coisas não muito bonitas. Mas se você pensar sobre as coisas boas em sua vida, se pensar sobre as coisas que Deus fez por você, fiquei tão orgulhosa da Cris quando ela me disse, quando ela descobriu que tinha sido adotada, e ela disse, bem, Deus me formou no ventre de minha mãe, seja lá quem ela for, sabe? Veja, ela sabia o suficiente sobre a palavra para saber que sim, ela se importava, mas ela não deixou que isso a entristecesse e a deixasse infeliz por 20 anos, e a deixasse confusa e precisando fazer uns 30 anos de aconselhamento, e ela simplesmente sabia que pertencia a Deus. E se a sua mãe biológica, com quem ela teve contato só através dos serviços sociais, e a mãe dela não queria vê-la, e ela descobriu anos depois que a mãe viveu toda a vida a 2 quarteirões dela. Mas ela é confiante, e ela sabe quem ela é em Cristo. Amém? E veja, em vez de sentar e sentir pena de si mesma, ela está pegando o que o diabo fez com ela e está virando isso contra ele e ajudando outras pessoas que foram feridas como ela foi. E é nisso que precisamos nos manter ocupados e não em tentar vingar de todos que nos feriram. Então ela pediu para a assistente social enviar uma mensagem à mãe, já que ela não queria vê-la. Diga a ela que estou feliz por ter tido uma ótima vida e lhe agradeço por ter me dado a luz. Veja, essa é a maneira de responder coisas assim, em vez de ficar bravo e odiar alguém. Paulo disciplinou a si mesmo. Falamos sobre morrer para si mesmo ou matando a carne. Bem, como se faz isso? Deus não quer que você tire sua vida, não é disso que Ele está falando. Mas eu descobri algo. Demorou um pouco, mas eu descobri. Você pode matar qualquer coisa se não alimentar. Até as ervas daninhas morrerão se não tiverem água nem sol para elas, sabia? Então, digamos, vamos fingir, embora seja verdade, vamos fingir que eu me casei com Dave há 57 anos e eu tinha um espírito de rebeldia. Porque fiz várias promessas a mim mesma de que nenhum homem nunca mais iria me dizer o que fazer. Nunca mais vão me ferir de novo, nunca mais vão me desprezar de novo, porque isso era tudo que eu sabia sobre eles. Eu me casei quando eu tinha 18 anos e ele ficava andando com outras mulheres, não trabalhava e era um ladrão e foi para a prisão por dar cheques sem fundos. Eu tive anos de abuso em casa, saí quando tinha 18 anos, fiquei casada por 5 anos com esse cara que me abandonou em outras cidades e foi mais um pesadelo de 5 anos. Mas então, o Dave Maier entrou em minha vida. Sim. E ele estava orando por uma esposa. Ele tinha nascido de novo, era cheio do Espírito, tinha 26 anos e queria se casar. E orava por uma esposa e ele acreditava que a fé sem obras é morta. Então, ele estava namorando 3 mulheres ao mesmo tempo quando me conheceu. Ele não estava apenas orando por uma esposa, ele estava trabalhando para consegui-la. Amém? Então ele parou na frente da casa dos meus pais para buscar o rapaz com quem ele trabalhava, que morava no andar de cima, e eu estava lavando o carro da minha mãe, e ele tentou flertar comigo e eu nem sabe? Ele disse, ei, quando terminar de lavar esse carro, você quer lavar o meu? Eu disse, amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. Agora, isso sim é um milagre. Ele disse que o que ele sentiu foi, essa é a garota para mim. Agora, quem iria querer conviver com isso de propósito? Amém?
Eu disse a vocês ontem que o Dave foi batizado no Espírito Santo lá na privada, no trabalho. E ele disse nessa manhã, eu descobri por que foi batizado no Espírito lá. Porque eu estava me preparando para entrar numa situação complicada. Dave não tinha ideia do que ele estava recebendo quando me conheceu. Nenhuma ideia, nenhuma. Tivemos 5 encontros e nos casamos. Agora veja quão estúpido isso foi. Sabe, foi algo divino, algo que veio da parte de Deus. Dave teve uma grande experiência com Deus por vários anos, onde Deus ensinou coisas a ele, ele cresceu espiritualmente, e ele foi cheio do Espírito, e ele diz, creio nisso, eu sei que Deus estava me preparando para me casar com você. Porque não é qualquer um que conseguiria ter me aturado. E às vezes você não deve desistir de algumas das pessoas que são um pouco difíceis de aturar, porque elas podem acabar se transformando em algo ótimo. Amém? Alguém tem que ficar com os casos difíceis. Amém? Tivemos 5 encontros e nos casamos e ele me perguntou 3 semanas depois, o que é de errado com você? E pensei, o que é de errado comigo? O que é de errado com você? Não há nada de errado comigo. Se você mudasse, eu ficaria feliz. Se parasse de ficar jogando golfe, eu ficaria feliz. Era sempre, se você fizesse isso, eu ficaria feliz. Bem, sabíamos a igreja todo domingo e eu não estava realmente crescendo como cristã, porque não estava ouvindo o que precisava ouvir. Sabe, as coisas que eu ouvia eram verdades e eram boas, mas eram mais do lado doutrinário da religião, não do lado prático de como viver a vida, de como se tornar como Cristo. E assim, por eu ter sido ferida por muitos homens, eu era muito rebelde e discutia quando não conseguia o que queria, ficava brava quando não conseguia do meu jeito, fazia beicinho e sentia pena de mim mesma por 3 dias. Uma vez fiquei sem falar com Dave, eu não falei com ele nem sequer uma palavra por 3 semanas. 3 semanas. Porque eu estava determinada a conseguir do meu jeito, ou então eu faria com que ele se sentisse miserável. Amém? E as pessoas que estão infelizes, agora ouça, as pessoas que são infelizes querem tornar outras pessoas infelizes. Então, se você está vivendo com alguém que está infeliz, eu posso te garantir que você não pode fazê-la feliz. É melhor você ir em frente e ser feliz e desfrutar sua vida. Foi isso que Dave fez. E no final foi uma das coisas que me mudou, sabe? Ele era tão estável, ele não me deixava chateá-lo, não permitia que eu deixasse infeliz. Ele falava, eu tentei de tudo para te fazer feliz, mas você não quer ser, então, até que decida ser feliz, eu vou desfrutar a minha vida. E se você quiser vir comigo, tudo bem? Se não, eu vou desfrutar minha vida. Ele nunca me disse que iria me deixar, nunca ameaçou se divorciar de mim. Ele acreditava que o casamento era para sempre. Então, depois que fui batizada no Espírito Santo, comecei a realmente estudar a palavra. Veja, você não vai aprender, não vai. Eu não quero deixar nenhum pastor bravo dizer isso aqui, mas você não vai aprender tudo o que precisa aprender só se sentando em um banco de igreja ouvindo outra pessoa pregando, sabe? Você não vai. E você não vai ser um cristão vitorioso. E, independente do que preguem por 30 minutos no domingo de manhã. Não vai. Quando eu ia à igreja luterana, o sermão durava uns 20 minutos e eu precisava de muito mais do que 20 minutos de tudo com os problemas que eu tinha. E sabe, se você tem problemas em sua vida com outras pessoas, talvez precise considerar que parte disso pode ser por sua causa. E você tem que se responsabilizar por isso e parar de ficar pondo a culpa em outra pessoa, sabe? Não é trabalho de outra pessoa te manter feliz, é seu trabalho ser feliz. É meu trabalho tentar fazer as pessoas felizes, mas se eu não estou fazendo você feliz, você não pode me culpar, porque o que você precisa vem de Deus. Amém? E alguns aqui, sei, provavelmente, são casados com pessoas muito disfuncionais. Não, se tornem codependentes delas. Não espere para ver com que tipo de humor eles estarão para decidir com que tipo de humor você estará.
E acredite, em mim eles não gostarão disso. Mas isso pode ser exatamente o que vai mudá-los. Porque o Dave era consistente na minha frente. Isso me fez pensar. Será que realmente dá para ter paz? Eu não sabia o que era isso. Cresci numa casa que não tinha nada além de contendas e conflitos. Eu não sabia o que era paz, mas eu via tê-la. E veja, é por isso que precisamos crescer e deixar Cristo viver através de nós, para que as pessoas vejam que elas podem ter paz. E assim, então, elas verão que não precisam passar a vida se preocupando com tudo. E quando Deus começou a lidar comigo, eu estava lendo livros sobre morrer para si mesmo, eu tinha recebido o suficiente do amor de Deus, eu estava tão apaixonada por Ele que realmente comecei a querer mudar, sabe? Agora, deixe-me dizer, se você não quiser mudar, você não vai mudar. Ninguém vai te convencer a mudar se você não quiser mudar. Mas, se você realmente quiser, você vai. Você não pode mudar a si mesmo, só Deus pode, mas se você realmente quiser mudar, tente isso, estude a Bíblia nas áreas em que você tem problemas. Se você tem um temperamento ruim, estude tudo que a palavra diz sobre a raiva e temperamento. Sabe, se você tem o temperamento ruim e o coração cheio de falta de perdão, não adiantará nada sair e comprar um livro sobre prosperidade e cura. Ou como se tornar um milionário da noite para o dia. Precisa de um como morrer para si mesmo. Precisa estar nesta conferência. Amém? Então, eu tinha que ter a última palavra em todas as coisas. Quem aqui não suporta não ter a última palavra numa discussão? Ok. Aqui estou eu dando uma ajudinha para você. Então, sabe, eu morria para isso só um pouquinho de cada vez. Então, se eu e David discutíamos, e ele não discutia muito, falava o que queria e simplesmente saía, eu ficava furiosa. E assim, às vezes depois que ele ia embora, eu ainda dava minha última palavra enquanto ele caminhava pelo corredor. Depois eu melhorei um pouquinho, sabe? Mas me lembro de fazer isso. Ele dizia a última palavra e saía andando pelo corredor e eu fazia assim. Então eu tinha a última palavra, ele só não sabia. Mas Deus sabia. Mas veja, toda vez que você pode estar errado e não luta para ser o certo, um pouco mais dessa coisa que tem uma fortaleza em você se tornará mais fraca, e da próxima vez mais fraca, e da próxima vez mais fraca, e em breve você começará a dizer: não posso acreditar que eu agi assim. E não será nada difícil para você se controlar, porque agora essa coisa não tem mais controle sobre você, você tem controle sobre ela. E você tem que fazer isso em todas as áreas da sua vida. Qualquer que seja a área onde Deus está lidando com você, essa é a área que você deve dar liberdade para que Ele trabalhe. Paulo disse que ele se disciplinava, e toda vez que você diz a palavra disciplina, as pessoas gemem. Sabe, a disciplina é sua amiga, não inimiga. A disciplina te ajuda a ser o que você diz que quer ser, mas você nunca será se não aprender a se disciplinar. Você tem que saber dizer não a si mesmo e ser sério com isso. Amém? E não gostamos disso. A carne não gosta disso. Bem, quando você começa a dizer não para as coisas, elas fazem beicinho, barulho e estou tão mal. Você sente pena de si mesmo. Mas quanto mais fizer isso, mais a carne ficará quieta e você terá a vitória. Tem alguém aqui que já teve que percorrer essa estrada da qual eu estou falando e ver as coisas das quais se livrou e apenas você... veja. É assim que acontece. É Deus fazendo isso através de você, mas Ele não vai fazer sem a sua cooperação. Você tem que cooperar com Ele. E nossa parte é estudar a palavra, passar muito tempo com Deus, deixá-lo nos amar, amá-lo de volta
E sabe, quanto mais você se apaixona por Jesus, mais vai querer fazer tudo aquilo que Ele quer que você faça. E quando você quer, quanto mais você quer, menos difícil é. Só é muito difícil quando você realmente não quer. Então Paulo disse, como um boxeador, eu esbofetei o meu corpo. Bem, muitos no corpo de Cristo entendem errado, acham que diz, eu empanturro o meu corpo. As duas palavras começam com a mesma letra, mas significam coisas diferentes. Eu lido com isso duramente e a disciplino com dificuldades. Agora, talvez ele estivesse falando de jejum? Talvez ele estivesse falando do que estou falando aqui, de simplesmente dizer não à sua carne? Eu a subjugo por medo de que, depois de proclamar a outros o Evangelho e as coisas pertinentes a ele, eu mesmo me torne inapto, não resista ao teste e seja reprovado e rejeitado como uma fraude. E veja, uma das coisas que eu simplesmente não quero. Eu jamais tolerarei em mim, eu não vou ser uma falsa. Se eu vou pregar isso para você, eu vou viver isso, ainda que seja a última coisa que eu faça. Veja só esta escritura. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, permitidas, e somos livres para fazer o que quisermos. Uau! Isso parece muito bom, Paulo. Mas nem todas as coisas são úteis, convenientes, proveitosas e saudáveis. Paulo sabia que não vivia mais debaixo da lei. Por exemplo, ele sabia que ele não precisava se disciplinar para ir para o céu, mas ele disse, eu vou escolher a melhor coisa porque sei que será. Eu não tenho que fazer isso, mas eu vou fazê-lo porque será a melhor coisa que eu posso fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são construtivas para o caráter e edificantes para a vida espiritual. Vamos falar sobre caráter por um minuto. A Priscila disse nesta manhã que algumas pessoas ficam mancando em sua integridade, ficam mancando em seu caráter. Muitos cristãos ainda mentem, e esse é um dos 10 maiores pecados. Amém? Você sabe quantas pessoas em nosso mundo hoje vivem juntas e não são casadas? Na verdade, isso é realmente encorajado hoje, como se você devesse experimentar primeiro e ver se você será feliz. Bem, o mundo pode dizer o que quiser, mas não é isso que a Bíblia diz. Amém? E eu não estou tentando deixar vocês bravos comigo, mas alguém tem que se levantar e dizer a verdade. Essa não é a forma que Deus quer que vivamos. Além disso, se alguém não te considera o bastante para querer se comprometer com você, então eu iria querer outra pessoa. Amém? Porque você vale mais do que isso. Vale muito mais do que isso. E muitas pessoas hoje, você pergunta o que é integridade, elas nem sabem o que isso significa. E significa ser honesto em tudo aquilo que você faz. Ser honesto. Caráter. Ter um caráter santo. Ande no fruto do Espírito e, acima de tudo, o que você fizer, ande em amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor não expõe as falhas de outras pessoas, mas o amor as cobre. Não fofoque. Não tenha ciúmes do que Deus não lhe deu. Se outra pessoa tem algo que você não tem, fique feliz por ela. E se Deus quiser que você tenha, Ele dará a você também.